Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Civil, aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa. Nesse bloco, nós vamos falar sobre as espécies de responsabilidades civis. Notadamente, diferença entre responsabilidade subjetiva e objetiva. Entretanto, antes de adentrarmos o tema, ficou faltando um pedacinho da última aula para concluir. Na última aula nós falamos sobre o conceito de responsabilidade civil, as diferenças da responsabilidade civil para criminal, a forma como elas se interagem, e falamos também sobre responsabilidade contratual e extracontratual, tendo encerrada aquela aula tratando os elementos constitutivos da responsabilidade contratual, extracontratual, melhor dizendo. Vimos a conduta, falamos sobre o dano material. Dano material emergente, dano material lucro cessante e sobre a perda de uma chance. Agora a gente dá sequência na matéria, tratando o tema do dano moral. Dano moral na sua tela, é o que nós vamos começar analisando nesse momento. Notem bem, o dano material é aquele prejuízo ou lesão causada a um bem jurídico de natureza patrimonial, economicamente qualificado, economicamente analisado. Pois bem, no sentido contrário, o dano moral é o prejuízo ou lesão a um interesse extra-patrimonial. A um interesse que não tem conteúdo pecuniário, que não tem conteúdo econômico. Por isso, o dano moral, ele se relaciona diretamente com os direitos da personalidade. Exatamente. Vejam bem, quando um direito patrimonial, quando um bem jurídico economicamente apreciável, que eu tenho, é agredido, me foi causado um dano material. E eu vou exigir a devida indenização. Só que, por vezes, interesses que são juridicamente tutelados, mas são desprovidos de conteúdo pecuniário, são desprovidos de conteúdo econômico, são afrontados, são agredidos. E nessas situações, o legislador também possibilita responsabilização civil com pagamento de indenização. Indenização por dano moral. Dano moral. Intimamente relacionado, portanto, a direitos da personalidade. Quando nós falamos em direitos da personalidade, meus caros, nós trabalhamos 3 pilares. Um civilista muito bom, um dos principais nomes em direitos da personalidade, Rubens Limonge de França, ele diz que os direitos da personalidade, são analisados a partir de três pilares. 3 pilares, que são a integridade física, a integridade física, a integridade moral ou psíquica, a integridade moral e a integridade intelectual. Feito? Esses são os 3 pilares dos direitos da personalidade. Então, quando eu penso em direito da personalidade, pelo simples fato de ser pessoa,
O que eu digo é que eu tenho direito à integridade física, então integridade corporal, tenho direito à integridade moral, meu nome, imagem, voz, minha condição psíquica, realmente, e integridade intelectual. Notem, quando uma conduta afronta, agride direitos da personalidade, ou seja, quando eu sou agredido na minha integridade física, na minha integridade moral ou na minha integridade intelectual, me foi causado dano moral. Aí, ainda que esses bens jurídicos não sejam economicamente apreciáveis, o juiz vai determinar um valor indenizatório para me ser pago. Perfeito? Dano moral. Entendam que o dano moral ele não está relacionado apenas à integridade moral. Não. Não está relacionado apenas à integridade moral, que é um dos pilares do direito da personalidade. Não. Se eu for agredido na minha integridade física, também sofro dano moral. Se for agredido na minha integridade intelectual, também sofro dano moral. Por isso eu te questiono. Puxa vida, alguém bateu lá no meu carro e eu sofri um corte grande aqui no rosto, fiquei com uma cicatriz. Minha integridade física foi atingida, não foi? Esse dano estético, uma cicatriz grande que agora fiquei aqui no rosto e vai me enfeiar. É de natureza moral? É de natureza moral. O dano estético é uma espécie de dano moral. Por vezes a gente utiliza a expressão dano moral especificamente aqui, ó. Minha imagem, o meu nome foram agredidos, aqui nesse segundo pilar. Então, como espécie, dano moral como espécie. Mas existe dano moral como gênero. E nele também está abarcado o dano estético. O dano que decorre, do prejuízo, da lesão à minha integridade física. Minha integridade física. Ok? Extrajudicialidade, direitos da personalidade. Quando a gente fala em dano moral, 3 súmulas são muito importantes. 3 súmulas são muito importantes e recorrentemente são cobradas em concurso público. Você precisa saber essas 3 súmulas quando do estudo, quando das questões que envolvem dano moral. Direto elas são cobradas. 3 súmulas. Súmula 37, súmula 387, súmula 227. Qual é o conteúdo delas? Primeiro, súmula 37 do STJ. São cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. Então, pergunta. Como decorrência de uma única conduta, eu posso requerer indenização por dano material cumulado com indenização por dano moral? Posso. Você está careca de saber, posso. É isso aqui que o STJ está falando. O sujeito bateu no meu carro. E porque ele bateu no meu carro, ele me trouxe prejuízo patrimonial. Eu vou fazer uma situação aqui bem esdrúxula. Eu estava no meu carro me dirigindo para a 3ª fase de uma prova da magistratura, para a qual eu tinha estudado bastante. Passei com louvor nas outras 2 fases. E aí veio um louco, furou o sinal, bateu no meu carro. Me causou dano material emergente. O prejuízo material que ele causou. Eu sou Uber. Vou deixar de ganhar dinheiro. Lucro cessante. Dano material.
Porque eu passei muito bem na primeira fase, muito bem na segunda, estava afiadíssimo para a terceira fase, perdi uma chance. E esse acidente machucou o meu rosto de tal modo que ficou uma cicatriz aqui enorme, estético. E eu fiquei com medo, né, de passear na rua durante um tempo psíquico. Posso acumular? Posso, meu caro. Posso, eu vou pedir isso tudo. Vou pedir isso tudo. De indenização. É possível a acumulação do dano material com dano moral. Mas você reparou que nesse exemplo, eu falei que eu sofri o dano estético e que também eu fui abalado profundamente do ponto de vista psíquico, de modo que eu fiquei durante algum tempo meio fora de mim, né, abalado realmente psicologicamente. Será que eu posso pedir indenização pelo dano moral estético e pelo dano moral em espécie, dano moral psíquico? Será que eu posso acumular? Súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações pelo dano estético e dano moral. Além de ser possível a acumulação de dano material com dano moral, aí aqui no gênero, também é possível eu acumular diferentes espécies de danos morais, estético e o dano moral por agressão à minha integridade moral, portanto, dano psíquico. Posso? Posso. Agora uma pergunta interessante. Veja bem, o dano moral está relacionado diretamente a uma agressão a direitos da personalidade. Integridade física, integridade moral, integridade intelectual. Pessoa jurídica tem direito à indenização por dano moral? A pessoa jurídica é protegida pelos direitos da personalidade? A resposta é positiva. A resposta é positiva. A pessoa jurídica, muito embora não tenha como eu aplicar, né, toda a proteção dos direitos da personalidade à pessoa jurídica, a integridade física, né, a integridade moral, então, o legislador, o Código Civil expressamente diz que será aplicável no que for possível à pessoa jurídica a proteção dos direitos da personalidade. E por conta dessa interpretação, o STJ, súmula 227, diz: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Ok? Concluindo a análise do segundo elemento constitutivo da responsabilidade civil, concluindo a análise do dano, eu disse para vocês, tem que ter dano. Tem que ter dano. Ele é um elemento constitutivo. Mas em algumas situações, a jurisprudência reconhece que é muito difícil fazer prova desse dano. Muito difícil fazer prova desse dano. De modo que identifica-se ali algumas situações em que o dano moral ele é presumido. Ou seja, eu, vítima, não preciso fazer prova de que efetivamente sofri um dano moral. Não preciso fazer prova de que efetivamente tive um prejuízo na minha integridade física, na minha integridade intelectual, na minha integridade moral. Não preciso. Até porque se eu precisasse, seria muito difícil fazer. Seria muito difícil fazer. Aí a jurisprudência não, diz, nesses casos, o dano moral é presumido. Então você não precisa fazer prova. É o que nós vamos chamar de dano moral in re ipsa. Dano moral in re ipsa. Ou dano moral presumido. É o dano moral em que a vítima não precisa comprovar de forma inequívoca que de fato sofreu um prejuízo, sofreu uma lesão. Basta demonstrar a conduta. Basta demonstrar que houve lá aquela conduta, houve aquele comportamento. Não é que o dano não exista, eu não preciso provar que de fato ele aconteceu.
A jurisprudência vai presumir. É o famoso caso da inscrição indevida no Serasa. Comprei, né, uma série de coisas numa determinada loja, né, fiz lá um carnê, né, um bloquinho de boletos, que eu vou pagar em 12 meses. Eu pago, sai ali o extrato, sai ali o recibo que eu paguei, só que por algum motivo o sistema da loja não dá baixa. Por algum motivo o sistema da loja não dá baixa. Aí a loja me liga. Senhor Stanley, gostaríamos de informar que tem uma parcela em atraso. Opa, não tem não. Senhor Stanley, mas no sistema consta. Aí beleza, eu vou lá, aqui cara, eu paguei, está com algum problema no sistema. Aí no segundo mês eu vou lá e pago, mesma coisa. Paguei e algum problema no sistema, na comunicação, banco, não dá baixa. E aí me liga, cara, não estou em atraso. Aí eu, muita boa fé, vou lá e faço de novo. Faço isso 1, 2, 3, 4 vezes. Chega um momento que eu já estou de saco cheio. Eu paguei, me ligam falando que eu não paguei. Eu falo assim, olha, eu paguei. Tá? Paguei, não tem condições de ir na loja para demonstrar. Então, se o sistema de vocês está com problema, não é problema meu. Minha parte estou fazendo. O sujeito até coloca essa informação. Aí depois eles me ligam de novo. Aí me liga de novo. Aí fica aquela encheção de saco. Senhor Stanley, seu nome vai ser lançado no Serasa. Eu falei assim, eu paguei. Tá com algum problema de sistema. Senhor Stanley, seu nome vai ser lançado no Serasa. Não dá outro. Meu nome é lançado no Serasa. E aí sabe o que eu faço? Choro? Não, eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus porque eu vou ganhar o dinheiro fácil. Inscrição indevida no Serasa. Ó, eu não mexo com mercadoria, etc. Né? Então, para mim nem faz tanta diferença assim o meu nome ter sido inscrito ou não. Né? Nesse curto espaço de tempo aqui não me causou um prejuízo, né, tão grande assim, não. Mas este é um exemplo de dano moral rei ipsa. Vou ajuizar uma ação, declaratório de inexistência do débito, vou juntar aqui o comprovante que eu paguei, está aqui a data, paguei todos em dia, informei, levei na loja, e mesmo assim, por um problema que não me interessa qual que é, não dava baixa lá, colocaram meu nome no Serasa, indevidamente. Dano moral rei ipsa. Paga a indenização. Vou ganhar ali uma graninha. Ok? Último elemento constitutivo da responsabilidade civil extracontratual, nexo causal. Nexo causal. A ideia aqui é simples. Os dois primeiros elementos, conduta. Dois primeiros elementos, conduta, dano. Terceiro elemento, nexo causal. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito ainda que exclusivamente moral. Aquele que por ação ou omissão causar dano a outrem, tem uma relação de causa e efeito. Nexo de causalidade. Existe um liame entre a conduta e o dano. É o último elemento necessário para a demonstração do ato ilícito e para se exigir a responsabilidade do autor, né, da conduta, né, do agente, do ofensor. Beleza? Acabamos os elementos constitutivos. Agora, quero dedicar o restante da nossa aula para tratarmos sobre espécies de responsabilidade civil. Espécies de responsabilidade civil. Notadamente duas, que são muito cobradas em concurso. Quais? Responsabilidade civil subjetiva, responsabilidade civil objetiva. Primeiro, grave, que a responsabilidade civil objetiva, ou melhor, que a responsabilidade civil subjetiva é a regra. É a regra geral. É a regra geral. Responsabilidade civil subjetiva. E o que é que isso aqui significa, professor? A responsabilidade civil é aquela que depende de comprovação de culpa.
Não basta demonstrar uma conduta, um dano, um nexo causal. Não basta. Eu tenho que provar que aquela conduta que me causou dano foi uma conduta culposa. E aqui compreenda culpa no sentido lato. Eu não estou falando da culpa stricto sensu, não. Culpa lato sensu, que abrange o dolo, a negligência, a imprudência e a imperícia. Dolo, negligência, imprudência e imperícia. Culpa lato sensu, dolo e as 3 espécies de culpa stricto sensu. Na responsabilidade civil subjetiva, a configuração decorre do cometimento de um ato ilícito culposo. Culposo. Portanto, depende de demonstração, depende de comprovação dessa culpa. Essa é a regra. Se eu quero exigir uma indenização, não me basta provar ação, dano e nexo causal. Eu tenho que demonstrar a culpa, a imprudência, a negligência, a imperícia, ou até mesmo o dolo. Responsabilidade civil subjetiva. Na verdade, essa aqui é a responsabilidade que envolve o artigo 186 e o artigo 927. Artigo 186, aquele que por ação ou omissão, olha só como é que é subjetiva. Olha só como é que o artigo 186 nos traz uma situação de ato ilícito que, cumulada aqui com o 927, a responsabilidade é subjetiva. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, ainda que exclusivamente moral. E aí o 927 vai dizer, aquele que comete ato ilícito está obrigado a reparar. Reparar. Responsabilidade civil subjetiva. Agora, essa regra comporta exceção. E a exceção a essa regra é a chamada responsabilidade civil objetiva. Objetivo. Na responsabilidade civil objetiva, eu preciso demonstrar os elementos, mas é dispensada a demonstração de culpa. Ou seja, o agente responderá pelo dano independentemente da sua culpa, independentemente de comprovação da sua conduta dolosa ou culposa. Responderá, pois, objetivamente. Então, nós podemos dizer até que, nesse contexto aqui, a vítima está numa situação muito mais confortável, processualmente falando. Porque lá no contexto da responsabilidade civil subjetiva, a vítima, para requerer a indenização, tem que provar a culpa. Beleza? Aqui não. A responsabilidade civil objetiva, a situação é muito mais confortável. Eu tenho que demonstrar que houve um dano e esse dano me gerou ou melhor, eu tenho que demonstrar que houve uma conduta que o fulaninho ali cometeu e que eu sofri um dano. Se ele fez isso por dolo ou culpa, não interessa. Não interessa porque a responsabilidade dele é objetiva. Não interessa porque a responsabilidade dele é objetiva. Independe de comprovação de dolo ou culpa. Olha lá, responsabilidade civil objetiva é decorrente de um ato antijurídico, razão pela qual é dispensada a comprovação de culpa. Meus caros, 3 são as fontes da responsabilidade civil objetiva, que é uma exceção. 3 são as fontes da responsabilidade civil objetiva. Primeira fonte, atividade de risco, conforme previsão do parágrafo único do artigo 927. Atividade naturalmente arriscada impõe àquele que a realiza uma responsabilidade objetiva pelos danos que eventualmente causar.
Segunda fonte, a própria lei. E terceira fonte, o abuso de direito. As três fontes da responsabilidade civil objetiva. Vamos ver aqui cada uma delas isoladamente. A começar pela atividade de risco. Primeira fonte de responsabilidade civil objetiva. Atividade de risco. Professor, quais são essas atividades de risco? Não sei. Quando o legislador coloca ali a atividade de risco como uma das fontes de responsabilidade objetiva, meus caros, ele está nos apresentando uma cláusula aberta. O que significa que o juiz vai analisar o caso concreto e concluir se aquela atividade é ou não de risco. Se a conclusão for pelo fato de ser uma atividade de risco, responsabilidade objetiva, independe do dolo ou culpa. Se o juiz concluir que aquela não é uma atividade de risco, autor, requerente, pode provar a culpa, porque eu vou para a regra. Responsabilidade subjetiva. Então é uma cláusula aberta. O juiz vai avaliar no caso concreto. Observe o parágrafo único aqui do artigo 927. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, portanto, responsabilidade civil objetiva, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade, normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos aos direitos dos outros. Aí o juiz vai analisar no caso concreto. Para ajudar um pouquinho a interpretação, enunciado 38 do Conselho de Justiça Federal. A responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo único do artigo 927 do novo Código Civil, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Ajuda aqui, mas é uma cláusula aberta. É o juiz que vai determinar se aquela atividade é ou não de risco. Se for, você vítima, você que sofreu um dano, você que sofreu uma lesão, está numa situação bem mais confortável, processualmente falando. Por quê? Porque aí estamos diante de responsabilidade civil objetiva. Independe da comprovação de dolo ou culpa. Beleza? Segunda fonte de responsabilidade civil objetiva é a própria lei. E a primeira parte do artigo, do parágrafo único do 927 fala dela, né? Vou até voltar aqui, ó. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei. A lei como fonte de responsabilidade objetiva. Em lei especial, nós vamos encontrar ali algumas responsabilidades objetivas. Dano ambiental, artigo 14 da Lei 6.938, lei ambiental, dano ambiental é responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade objetiva do Estado. ROI, famoso ROI. Responsabilidade objetiva do Estado. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Né? Aqui já vi alguns exemplos, como a responsabilidade do Estado pelo sangue infectado, né, que transmitiu lá ao receptor, né, determinada doença. Temos um caso famoso no Brasil, né, do cartunista Enfio, né, Henrique Filho, se não me engano, aí fica Enfio, em que ele faleceu em razão de hepatite, né, por conta de ter, ele tinha problemas renais, tinha que fazer sempre ali a transfusão de sangue, e aí ele foi contaminado. Agora eu não me lembro se era hepatite ou AIDS, que ele acabou contraindo em razão do sangue contaminado que recebeu. E aí você vai encontrar algumas decisões
acolhendo a ideia de responsabilidade objetiva do Estado, porque o Estado é o responsável pela qualidade, né, pela rigidez do material. Dá para discutir. Aí depende de culpa. Dano nuclear, artigo 21, e as famosas regras da relação consumerista, né? Direito do consumidor, o dano que o consumidor sofreu em razão do produto. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Quero saber se teve culpa. Quero saber se foi imperito quem fez, se fez de forma negligente. Eu sofri um dano. E a responsabilidade aqui, ela é objetiva. Eu sofri um dano e foi em razão daquele produto. Responsabilidade objetiva. Mas no Código Civil nós encontramos alguns exemplos de responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade do transportador. Responsabilidade do transportador lá no artigo 734. Responsabilidade civil objetiva. Responde independentemente de comprovação de culpa. E os dois mais famosos, que inclusive separei os artigos para nós analisarmos. Responsabilidade por fato de terceiro. O legislador, ali ele elenca algumas situações em que você pode ser responsabilizado pelo fato cometido por uma outra pessoa e essa responsabilidade é objetiva, independe do dolo ou culpa. E a responsabilidade pelo fato de coisa. Você gosta de animalzinho? Gosta. Um animalzinho tipo um pitbull? Cuidado na hora de passear, tá? Porque se ele morder alguém, não me interessa se você foi culpado, negligente, não me interessa. Responsabilidade civil objetiva. Por fato de coisa. Vamos analisar aqui os artigos que eu destaquei. Artigo 932. Responsabilidade por fato de terceiro. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Seu filho foi lá e quebrou a janela da vizinha. Ato ilícito, né? Ação, dano, nexo causal. Você, pai, responde objetivamente. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhe competia ou em razão dele, né? O motoqueiro lá da sua loja atropelou, ou melhor, o caminhoneiro lá da sua loja bateu no motoqueiro, o sujeito teve que arrancar a perna, amputar a perna. Não interessa se ele teve culpa ou não. Você, empregador, responde objetivamente. É óbvio, você pode regredir depois contra ele? Pode. Aí, para regredir contra o empregado, você tem que demonstrar dolo ou culpa. Mas, perante a vítima, você, empregador, responde objetivamente. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. Então, aqui, algumas situações de responsabilidade objetiva por fato de terceiro. E aí, concluindo aqui essa questão da responsabilidade por terceiro, artigo 933, as pessoas indicadas no inciso 1º, vamos lá voltar, pais pelos filhos. Olha lá, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. As pessoas indicadas no inciso 1º, no inciso 5º do artigo antecedente, ainda que não haja culpa da sua parte, responderão pelos atos praticados. A responsabilidade é objetiva. 934. Aquele que ressarciu o dano causado por outrem, pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. O que ele está falando aqui, você responde por fato de terceiro, mas depois você pode regredir contra ele. Mas aí ela é subjetiva, tá? Tem que provar o dolo ou culpa. Agora sim, responsabilidade por fato de coisa. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.
Seu cachorrinho escapou ali e mordeu umas 3 crianças. Ah, amigo, responsabilidade objetiva. Quer saber se você foi prudente, se você não foi? Responsabilidade objetiva. 937. O dono do edifício em construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Você observou quando o indivíduo está construindo lá um prédio e coloca aquela cortininha? Assim na frente? Cortininha bem grande, né? Isso aqui é para evitar isso aqui, ó, artigo 937. Imagina que cai lá um tijolo e me atinge. Você responde objetivamente. O seu dono do prédio responde objetivamente. 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelos danos provenientes das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Você gosta de colocar plantinha na janela do seu apartamento? Quero te dizer uma coisa. Se essa plantinha de cair e causar dano a alguém, você responde objetivamente. Independente de culpa. Responsabilidade pelo fato de coisa. Okay? E a última fonte de responsabilidade civil objetiva é o abuso do direito. O artigo 187 do CPC. Né? O abuso, ou melhor, do CPC, do Código Civil. O abuso do direito, você vai encontrar a regulação lá no artigo 187 do Código Civil. Você, no exercício do seu direito, causa dano a outrem. Responsabilidade objetiva. E aí, como exemplo dessa responsabilidade objetiva decorrente do abuso de direito, cita aqui o parágrafo 2º do artigo 1228. São defesos os atos, ou seja, são proibidos, os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Deixa eu te falar uma coisinha. Você, como proprietário, artigo 1228 do Código Civil, pode usar, gozar, dispor e reaver a coisa. Mas cuidado na hora de exercer esses 4 poderes. Porque se você exercer de forma abusiva e causar dano a outrem, você está cometendo ato ilícito e responderá pelo ato ilícito. Objetivamente. Objetivamente. Ok? Para concluir a nossa aula, separei aqui algumas questões sobre responsabilidade civil para colocarmos em prática o que acabamos de estudar. Primeira questão, prova de promotor de justiça. Veja lá. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. A responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito ou abuso de direito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade reparar ou compensar o lesado. E aí? Correto, né? Detalhe é que o abuso de direito também é uma espécie de ato ilícito. Mas tanto o ato ilícito do artigo 186, quanto o ato ilícito do artigo 187, que é o ato ilícito por abuso de direito, são fontes de responsabilidade civil. 2. Em virtude da natureza jurídica do contrato, não se aplica a teoria da perda de uma chance à prestação de serviços advocatícios. Tá? Isso aqui a gente não trabalhou, mas ela está errada, por esse não aqui. Ó. De fato, a responsabilidade civil do advogado é subjetiva. Depende de comprovação de dolo ou culpa. Porque a minha obrigação é de meio. Não tem como eu te garantir êxito. Tá? Então, a obrigação do advogado é de meio. O que significa que você pode até ajuizar uma ação indenizatória contra mim depois. Tá? Mas você vai ter que provar o meu dolo ou culpa. E aí, se comprovar, você perdeu uma chance, né? Então, a teoria da perda de uma chance dá para ser aplicada, sim, aos contratos de advocacia. Isso está errado. 3. A teoria da perda de uma chance, de origem francesa, é isso mesmo, se caracteriza pela frustração de uma expectativa, uma oportunidade futura, dentro da lógica do razoável, que ocorreria se não houvesse ação ou omissão do agente causador do dano. Perfeito.
Então estão corretas alternativa 1 e 3. Alternativa 1 e 3. Próxima questão. Taísa é dona de um cão feroz que atacou e feriu Tiago. Responsabilidade pelo fato de coisa. Animais. Responsabilidade objetiva ou subjetiva? Taísa somente indenizará Tiago se este comprovar que Taísa agiu com dolo, provocando o ataque com manifesta intenção de causar lesão. Certo ou errado? Errado. Errado, porque esta é uma hipótese de responsabilidade civil objetiva, independe de comprovação de dolo ou culpa. Somente indenizará Tiago se este comprovar que Taísa agiu com negligência ou imprudência na guarda do animal. Também errada, a responsabilidade é objetiva. Não depende de comprovação de dolo ou culpa. C será obrigada a indenizar Tiago, ainda que se prove que tenha havido culpa exclusiva da vítima ou força maior. Também não exagera, né? A responsabilidade é objetiva. Mas existe excludente. Provar que a culpa foi exclusiva da vítima ou motivo de força maior. D. Deverá ressarcir o dano causado pelo animal, a menos que prove culpa exclusiva de Tiago ou motivo de força maior. Perfeito. Alternativa correta, letra D. Responderá subjetivamente. Errou. A responsabilidade é objetiva. Não depende de comprovação de dolo ou culpa, mas existe uma saída, né, para o dono do animal. Provar a culpa exclusiva da vítima. Inverte-se o ônus. O autor não precisa comprovar a culpa do réu. Então é o réu que vai ter que fazer prova negativa, excludente da sua responsabilidade. Excelência, foi culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Próxima questão, questão de defensor público. Em relação à responsabilidade civil, previsto no Código, é correto afirmar: todas as situações de fato previstas podem implicar responsabilidade subjetiva ou objetiva, dependendo das circunstâncias a serem examinadas. A indenização mede-se sempre pela extensão do dano, somente. Vamos seguir, né? A reparação do dano material dependerá se a apuração de culpa, enquanto a reparação de dano moral dar-se-á pelo só fato da coisa. Isso está estranho, né? Indenização mede-se pela extensão do dano material, pela gravidade da conduta do ofensor na apuração do dano moral. Está estranha essa afirmação. C. Em regra, a responsabilidade é objetiva. Opa. Não é? D. Em regra, a responsabilidade é subjetiva. E a indenização mede-se pela extensão do dano. No entanto, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem. Correto, né? E todas as situações de fato previstas no Código Civil dependem da caracterização de culpa ou dolo. Não, nem todas. Existe responsabilidade objetiva. Questão próxima, questão de 2017 da FCC, questão de fiscal de defesa do consumidor, né? E já lá o enunciado. Sobre a responsabilidade civil, segundo o Código Civil Brasileiro, é correto afirmar: exige sempre que a culpa do ofensor seja provada. Sempre. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, por atos perigosos à coletividade. Tem um contrassenso aqui nessa afirmação, claro. Nunca atinge o incapaz, mas somente o seu representante. Cara, esse negócio de nunca, somente, é complicado em direito, né? C. Os empresários individuais e as empresas respondem apenas se provado culpa. Não, a responsabilidade da empresa é objetiva, né? Pelos danos causados pelos seus empregados e pelos consumos
né, e pelos produtos que são comercializados. Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva. D. Pode dar-se objetivamente, isto é, independentemente de culpa do ofensor, por exemplo, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para direito de outrem. Perfeito. É um dos exemplos de responsabilidade objetiva, em que não há necessidade de demonstração de culpa. E, por fim, o direito de exigir reparação pelos danos causados e a obrigação de ressarci-los nunca se transmite como herança, pois são personalíssimos. Nunca. Quase nunca, diga nunca em direito, tá? Beleza, pessoal? Terminamos aqui mais uma série de estudos. Falamos sobre a responsabilidade civil, conceito, elementos constitutivos. Falamos sobre espécies e assim encerramos a análise deste tema. Espero que tenha sido útil para o seu aprendizado e que muito em breve você obtenha êxito no concurso pretendido. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até as próximas aulas de Direito Civil. Tchau, tchau.